que acontece nesse ensino? É um ensino diferenciado, mas um ensino composto da Bíblia Sagrada, né? Então, eu queria que vocês deixassem bem claro, para bem claro, que a questão, tá, da magia negra é uma coisa séria, que pastores não conseguem mais, eles não entendem, vocês também não estão entendendo o que é a magia negra, tá? Vocês não entendem o que é a magia negra. Vamos lá. O que é magia negra? A magia negra a gente sabe que é o caminho da mão esquerda, né? A gente sabe que o homem ele tem duas descendências, duas partidárias, duas ações. Obrigado a todos vocês, 2 likes, que benção. Então ele tem 2 artifícios. Quando a Bíblia relata sobre os caminhos, ele fala, tem o caminho da direita e o caminho da esquerda, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso o caminho conduz à perdição, que é o da esquerda. Então o da esquerda é espaçoso, mas o da direita é apertado. Por isso que ele diz, direi aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim. Desculpa, da direita é apertado, da esquerda é livre. Vamos lá, repete comigo. Da direita é apertado o caminho e da esquerda é livre. Então os da esquerda, né, não é PT não, mas o da esquerda sempre é uma prioridade do mal, é a escuridão. Mas por que, pastor Júlio, que a esquerda é a escuridão? Porque a Bíblia diz, eu sou Deus e não há outro além de mim. Então Deus, o trono é da direita para lá. Não tem ninguém do lado esquerdo do lado de Deus, mas sim a direita. A direita tem Jesus e o Espírito. Então é daqui para lá e não daqui para cá. Quem entendeu, diga glória. Eita, que presa! Eu ensino. Olha, eu vou embora. Vou parar. Jesus, obrigado por esse ensino. Eu vou embora. Eu começo a abrir a boca até eu aprendo e eu vou embora. É muita sabedoria. Diga assim, é muita sabedoria. Escreve aí, é muita sabedoria. Então não tem nenhum Deus além dele. Então a esquerda sempre é um vácuo, né? Sabemos nós que da esquerda sai, como o Daniel disse, um rio, né? Nossa, essa foi tremenda demais. Obrigado, Marcos. Então Deus é daqui para lá. Então daqui para lá fica Jesus e o Espírito. Então daqui não tem ninguém, é vago. Então essa mão esquerda, ela é um vácuo de sofrimento e tristeza e escuridão. Embora seja que Daniel fala que do trono de Deus sai um rio de água, um rio de fogo, que depois termina no lago de fogo, ou seja, todo o rio termina no lago. Então no julgamento dos grandes, dos ímpios, o que vai acontecer? O rio que sai do trono vai queimar os ímpios. Ou seja, Deus, do mesmo trono, vai sair fogo e água. João escreve que do seu trono saiu águas de vida. E também Daniel escreve que saiu um rio do seu trono, de fogo. Então o rio vai para a esquerda e a água vai para a direita. Mas eles não se podem se encontrar, porque um é para acalmar e o outro é para atormentar. Repete comigo. Um acalma, outro atormenta. Um acalma, outro atormenta. Então a água vai acalmar as nações, pela paz que seria sentida no grande dia da salvação, e o rio para atormentar os ímpios, que deixaram a grande oportunidade da presença de Deus e do grande presente que foi seu único filho para a redenção dos seus pecados. Do rio se faz um fogo, o lago, né, que a Bíblia diz em Apocalipse, tirará, né, o povo, o ímpio, o inferno dará suas mortes, para que neles havia e lançará para o tormento do lago de fogo. Ou seja, uma condenação, que hoje você honra em Cristo, sim, em Cristo, você já vai para o inferno, e voltando assim, você vai ser julgado. Então a mão de Deus, os anjos, vai buscar você no inferno. Você que está em casa me assistindo, que vai para o inferno, que tem muita gente que não quer saber de Deus. Você mesmo que tem. Você que está aí. Então quando você for para o inferno, você mesmo, tem gente aqui que vai para o inferno olhando para mim. Tem gente. Eles é duro. Eles vão para o inferno mesmo, poucas ideias. Não tem que fazer nada com esse cara é duro. Então, seu sem vergonha, você vai para o inferno. Então quando você for para o inferno, eu tenho tristeza de saber disso. Porque é vaso de desonra, é massa de más obras. Não adianta. Você vai pregar para esse cara 100 anos, ele não vai se converter. Ele vai, nada disso, deixa eu curtir. Duros de coração, dura serviço, a Bíblia fala. Então esse cara que está vendo, você vai para o inferno. Quando você for para o inferno,
o anjo vai começar a queimar agora, tipo, você levou um monte de tiro agora. Você que tá aí, cara, dando uma de bandidão aí na favela, tem um cara lá, tá de olho no você há muito tempo, viu? Andando de moto, um dia ele vai te pegar. Aí ele vai passar a ser o bandidão, ser o chamativo da favela, logo logo a motinha para e ó, pá, 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 pá. Ele vai chegar perto e dar os logo na cabeça, vai explodir seu cérebro na ponto 40. Você, ou então policial, você policial que gosta de ficar abordando os outros, batendo na cara de bandido, um dia você é sem farda, vai se trombar aí, quem sabe a facção vai lá te fuzilar também. Ou você é ladrão da facção, qualquer um. Vocês que estão no parâmetro de destruição, contra um por um Estado que não vale nada. Então você morre pelo homem, né? Não morre por Jesus. Então quando você estourar a cabeça no chão, você sair do corpo, o Exu da morte vem me buscar. Aí daqui a pouco eu vou querer entrar nesse sentido, como que é a morte, né? E como que a magia negra ela age em cima depois da sua morte, que você vai morrer, tá bom? Então quando você levar um monte de tiro na cabeça, que você estiver lá, o bambãozão, você vai falar, não me mata, não, vai pôr a mão. Não adianta você pôr a mão. O tiro vai varar aqui e vai acertar a sua cara. Então não adianta pôr a mão. Deixa atirar. Põe a cara assim, ó. Deixa a pólvora acertar o olho, arrancar o cérebro, porque ali você já era, tá? Então não adianta ser um machão, um revólver campo com esse corpo de malhação sua de eu sou fortão. Pois bem, vamos lá. Peraí que eu tenho que voltar a rotear. Não, você rotear. Vai comentando aí, não vai conversando aí, pode ficar mais, mas presta atenção aqui. Então, quando você sai do corpo, você que vai para o inferno, né? Você vai para uma dimensão. Irmão, o pastor Júlio que ensina esse, é brincadeira, né? Deu o título lá do vídeo, faça melhor. Então você vai para o fogo. Em Apocalipse diz que esses anjos vão pegar vocês de lá para levar vocês para o julgamento. Então vocês vão ter um pouquinho de espaço de sair um pouquinho daquele calor, tá? Do inferno, certo? Então, vocês vão sair um pouquinho daquele calor do inferno para o julgamento da condenação do lago de fogo, ou seja, do grande dia do juízo, onde você julgar. Bom, pois bem, o que eu quero dizer com isso? Aonde a Bíblia fala da magia negra? Ela fala em Deuteronômio 18:10. Vocês lembram lá que eles falam de feitiçaria, encantamentos, consulta dos mortos, como prática abominável. Lá, se você pegar no Deuteronômio 18:10 ao 12, eles falam sobre isso, os encantamentos. Lá começa a magia negra, lá em Deuteronômio. A magia negra, o encantamento, ela tem um poder avassalador. Foi com magia negra que Jesus foi transportado, tá? Mas como assim? Jesus foi vítima de magia negra? Foi. A Bíblia diz que Jesus está no deserto e Satanás vai e lança ele. Fez ele sumir de um lado e foi parar no outro. Forte, não é? Sim ou não? Jesus foi vítima... Repete comigo. Jesus foi vítima de magia negra. Repete comigo. Jesus foi vítima de magia negra. Então Satanás pegou Jesus do pináculo do templo e pareceu para outro lugar. Então ele transladou Jesus. Olha só o poder que tem a magia negra, tá? Tá bom? Então não é brincadeira que eu estou pregando aqui hoje, tá? Então essa magia negra que Jesus foi vítima da magia negra, foi vítima. Ela tem um poder avassalador. Ela consegue destruir uma família. Ela consegue andar em um estado inteiro. Ela consegue abranger um território muito maior do que um bandista fazer uma macumbinha para você na sua casa. Se um quimbanda, porque umbanda e quimbanda, você que é um bandista e quimbandista, você precisa se converter, porque os seus demoninhos é mentiroso. Tá? Começa por aí, já falei, já começa por aí, né? Lembra que o mestre Jonas, quem lembra que eu tive debate com o Jonas correu, porque sabe que esses Exus de 6 é fraco. Os maiores Exus, Berremote, Asdod, Belial, esses que são principais príncipes das trevas, que dominam regiões e cadeia de legiões, esses, nenhum macumbeiro da terra vai conseguir atingir isso. O único que eu vi atingir mais isso foi o tal do Bruxo Ney, que fez uma proposta comigo aí e perdeu, né, Bruxo Ney? Ele alcançou isso porque ele entregou a sua vida num pacto, que é um dos maiores bruxos, depois você procura aí Bruxo Ney, você vai ver que ele matava as pessoas através de um corte num boi, num bode. Ele matava o cara no outro dia para ser morto. Como também a mãe menininha de Cantuá, quem lembra dela, né, que até fez macumba para mim, pegou meu nome, certo? Ela pegou meu nome e foi no cemitério fazer macumba para mim. E aí quando chegou no cemitério, Jesus desceu no meio do cemitério, quem lembra disso? Ela falando que Jesus disse, fazer macumba para mim, para o meu servo, é cuspir no meu rosto.
Então ela viu, ela procurou, quem é esse pastor Júlio, que até Jesus desceu do céu para falar comigo. Então, é o falso profeta que vocês falam, né? Seu pastor estaria morrido já, viu? Mas eu tenho cuidado do Senhor, eu sei o pacto que eu fiz com Cristo, que eu dei a minha vida para Ele, para Ele dar o seu Espírito para mim, então a gente é um pacto eterno. Então, existem atributos de pessoas que têm esse contato com o mundo já metafísico e também o transladado de poder das trevas, que tem a potestades e principados, uma região solene e celestial. Lúcifer, Satanás é diferente, tá? Na magia negra, eles não são a mesma pessoa. Lúcifer é um e Satanás é outro. São entidades, tá bom? Então, Lúcifer e Satanás é diferente, tá? Não é a mesma pessoa. Um é uma destruição e o outro destruição total. É uma exceção. Então, no inferno é tudo organizado. Eles são uma hierarquia organizadora. Mas o contexto, né? O que essa magia negra? Ela é como uma perversão do plano de Deus. É simplesmente isso, desviando as pessoas da fé verdadeira, da confiança de Deus, para buscar o poder dos meios ilícitos, ou seja, das trevas, de malfeitoria para as pessoas. A magia negra, ela veio para a destruição de famílias, para a morte de pessoas. Então ela é muito forte. Agora me diga, o que eu quero encaixar isso em cima, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre a morte em cima. Aonde está a magia negra? Pergunta para mim. Tá bom. Então onde ela está agora? Onde está a magia negra agora? Pergunte. Vai. Pastor, onde está a magia negra agora? A magia negra está dentro da sua casa. Sim. Ela está dentro do bar. Ela está na biqueira de droga. A magia negra não é somente um ato de fazer um sacrifício para uma proporção de impacto. Magia negra, tá amarrado por quê, irmão? Tá livre, tá solto, e vou te provar que tá na sua casa. Aonde tem brigas? Na sua casa. Aonde tem vícios? Na sua casa. Aonde tem inveja? Muitas vezes o irmão tem inveja do outro. Na sua casa. Tudo isso é o ato da magia negra. Ela tem um composto grande, ela é acima de qualquer. Tá queimado? Não, Daniel. Tá muito bem assadinho, viu? Tá no ponto, tá bom? Vocês ficam amarrado, não pedindo que vocês amarrar não, tá, gente? Ela está aí. Então ela está na sua inveja, na sua ignorância, quando você fica bravo, quando você fica bravo com a sua mãe, ela está aí. Ela está no ornamento severo da intriga, das injustiças, vamos colocar assim, desolências entre irmãos e irmãs, filhos com pai, pai com filhos. Então a magia negra ela aborda um sentimento precatórico de desgraça e de desunião, principalmente nos lares, na contenda também. Então a magia negra não é só fato de ato para um poder agressivo em forma de ação. Não, ela existe no lar, ela existe no mundo espiritual. Quando nós vemos a facção cortando aquele pescoço, a pessoa pedindo misericórdia, não me mata. Ali está a magia negra. Então a magia negra ela é algo muito forte e muito terrível e tenebroso. Mas, peraí, pastor, então quer dizer que uma pessoa, um sacerdotisa ou uma sacerdotisa da magia negra, como chegará até o ponto de nós brecarmos eles através do poder de Deus? Vou contar uma história para vocês rapidinho, que é muito sério isso. Eu fui para fazer um presídio chamado Penitenciária 4 de Hortolândia. Eu estava sozinho nessa época. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então ela está solta na sua casa. Então a Bíblia diz que as trevas tomaram conta da face do abismo. Está em Gênesis. Então a magia negra é desde Gênesis. Eu lembro que eu fui dentro de um presídio e ali eu fui expulsar um demônio, um tal de Jean, era um menino que estava encarcerado. E ali eu falei, glória a Deus, e todos saíram. Mas quando eu falei em nome de Jesus, aquele demônio não saiu. Acho que eu até contei para vocês aí, né, para vocês. E eu vi que aquele demônio não saía. Né, eu expulsava aquele demônio e aquele demônio não saía. E eu chorava ali, eu estava com até umas moedas no bolso, o carcereiro queria me prender, achando que eu estava levando dinheiro dentro da cadeia. Eu orei ali, falei, Deus, eu ia ser preso, porque eu esqueci as moedas que eram do passe do meu ônibus. Né? Eu não podia entrar ali. Então acontece que eu tentei expulsar o demônio daquele jovem. E aquele jovem, o demônio não saía. Isso foi em 2012, tá? Em 2011. 2011, tá? 2011, mais de 10 anos atrás. E ali, eu pegando, tentando expulsar, e os presos deu sinal,
E falava, pastor, o cara não saiu, o demônio não saiu, o que não faz? O que eu fiz? Eu peguei e falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Porque eu era novo também no processo de libertação. Era muito novo mesmo. E acontece que aquele demônio em nome de Jesus não saía. Agora, vocês acham que todo demônio sai em nome de Jesus? Não sai. Não sai mesmo. Existe uma tese muito grande em relação a isso. Vocês podem chegar e dizer assim, nossa, o pastor Flávio, desculpa. Nossa, o pastor Flávio, o pastor Júlio expulsou aquele demônio. Mas se pegar um demônio de alta magia, eles não saem em nome de Jesus. Não saem. Isso é comprovado, experiência que eu passei, tá bom? Então, é muito sério. Quem já viu isso? Quem já viu as pessoas em nome de Jesus e não saem? Existe uma coisa muito séria que o próprio Jesus falava. Essa caça de demônio, ela só sai em jejum e oração. Então, o nome de Jesus é o ato do expulsar. A oração de Jesus é o ato de se preparar para o expulsar. Repetindo. O ato de Jesus é o ato de expulsar, mas o ato de se preparar para o expulso é o jejum e oração. Então são castas malignas, castas que são muito fortes para qualquer pastor tomar previdência e conta daquilo que ele está fazendo. Então nem todo pastor pode chegar assim, obrigado, Mércio. Caramba, tremendo apóstolo, verdadeiramente és ungido mestre, obrigado. Então essa casta, ela é uma ação onde precisa de uma retenção da vida prazerosa terrena. Você precisa se negar a sua própria vontade, para que fez a vontade de Deus entre dentro do seu corpo e se encha do Espírito, para que possa prolongar esse ato de poder e também a guerrilha ser mais afiada no lado da luz, embora seja que as trevas estão preparadas. As trevas não precisam de jejum nem oração, elas já estão preparadas para o mal e o malefício. Então elas são trevas, elas não precisam se preparar, pois elas já estão preparadas desde a fundação do século. Pois bem, então nesse fato eu tentava expulsar e não saía. Eu chorando, o anjo desceu no meio do pavilhão, olhou para mim com uma espada reluzente e disse, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Ele disse, você não jejuou, né? Você também não orou. Mas o céu jamais deixará os seus servos. E eu comecei a chorar. O meu irmão estava preso. O meu irmão estava preso. Quem estava na clínica aí, meu irmão já contou isso aí na clínica. Eu fui lá mesmo, meu irmão estava preso no mesmo raio, mas eu não estava preso, eu estava fora. Eu era apenas um missionário. Então meu irmão preso ficou vendo aquilo. Ele falou, e aí, Teto? Que é meu apelido, né? Na rua. Os caras vão zoar você aqui na cadeia, o cara não sai. O sinal apitou e eu chorando. Eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? Estou passando vergonha. E aí um anjo desceu, por isso que eu falo para vocês, fazer a obra tem que ter contato com o céu. Quem não tem contato com o céu não pode fazer a obra. Porque a obra de Deus é um contato. Se você pedir, Deus, e agora? O que eu devo fazer? Ele tem que falar. Se Deus não falar, você está lascado. Tá? Então não faça a obra de Deus sem ter contato. Por exemplo, vocês viram quando cai um demônio na minha mão? Eu falo, ó, tem uma corrente aqui. Quem já viu? Peraí, deixa eu ver essa corrente aqui, ela está vindo, ela está barrando aqui. Então eu começo a ver o que está acontecendo na vida da pessoa. Quem já viu isso? Vê se os outros pastores fazem isso. Não faz, porque eles não vê. Então eles não têm esse contato. Não que eu sou o melhor, mas os pastores, eu respeito os pastores que estão fazendo a obra de Deus. Mas eles não são como eu. Eu tenho uma visão espiritual muito mais avançada. Eu vejo correntes, aí eu falo assim, a corrente, ela falou, realmente tinha uma corrente mesmo no meu pé. Então eu consigo ver coisas que esses pastores da internet não conseguem ver. Por isso que eles não querem que eu volte para a obra, né? Porque se eu voltar vai ser coisas terríveis e tenebrosas que vão acontecer, que vocês já viram nesse canal. Então é uma intimidade com o mundo espiritual de uma forma muito equivalente. Da onde vem essa intimidade? Do sofrimento, da angústia e da dor. Só vem através disso. Então, você olha e começa a analisar esses fatos. Você começa a entender esses fatos. Naquele dia o anjo chegou e eu comecei a chorar. Ele chamava Jean, lembro até hoje. Jean. E ele disse para mim, e o demônio falou, não vou sair. E eu chorando muito. E aí na hora eu olhei e ele disse, vai lá, põe a mão embaixo da nuca dele e uma na cabeça e cima. Então o que eu fiz? Coloquei embaixo da nuca, como o anjo disse, uma na testa e assim expulsou. Todo mundo, oh glória a Deus, ele ficou alegre, me abraçou. E naquele dia eu fiquei pasmo,
Eu não sabia mais o que fazer depois daquele dia. Porque eu falei, meu Deus, que coisa terrível, eu nunca passei por isso. Para mim era tudo novo. Comecei o ministério em 2008, né? Vai fazer 20 anos de ministério. Vai ser 20 anos de pastor daqui 2 anos. 20 anos de ministério, hein? Eita, 20 anos, hein? 20 anos na peleja. Então, 2008, começou o ministério, 2008 para 2009. E aí começa, estou em 18 anos de ministério. 18 anos, imagina? 18 anos de pastor. Então imagina que eu já vi muita coisa. Já viajei para o mundo inteiro. Então você tem aí, já batizei pessoas em 15 países sozinho. E de por todo mundo, e pregar o evangelho a toda querida, e todo mundo. Então eu já fiz essa parte que Jesus falou. Em batizar em todo mundo, né? Então eu já batizei na Dinamarca, na Suíça, na Alemanha, na Bélgica, batizei 28 pessoas na Bélgica. Então eu já passei bastante, já viajei muito. Então você tem essa aquisição satânica que leva esse objetivo comum de atrair essa responsabilidade de ter um caráter poderoso em si, combinado com aquele que tem a exaltação de expulsar. Então você tem que ter o caráter da blindagem, que é o de oração, com também o mover e alinhação com Deus, que expulsa seu nome, que é acima de todo nome. O nome de Jesus não pode ser acima de todo nome se o homem que está aqui embaixo não representá-lo. Então você tem que representar Jesus como ele é na sua divindade, na sua graça e na sua coerência. Eita! Qual o demônio que eu mais expulsei mais terrível? Ferrabras. Para mim foi o pior demônio da minha vida. Isso aconteceu na Gemiro Rodrigues da Silva, lá em BH, né? Que eu peguei, tive O Jonan fugiu. O Jonan é aqueles demoninhos. O Jonan manifesta demônio, o Jonan lá. Quem conhece o Jonan? O bruxo que tem a igreja lá. O Jonan sumiu, o Jonan. O Jonan, ele manifesta com a vozinha assim. Pega o pastor Júlio César e vamos mexer. Esses demoninhos, seu Jonan, tudo fraquinho. Veio, fizeram 20 macumbeiros, fizeram macumba pra mim que me mataram, eu tô aqui em pé ainda. Foram tudo correndo. A velha que eu vi sentada estava aqui, nesse cantinho aqui, ó. Uma velha. A velha olhou pra mim, sumiu que não fumaça. Não apareceu mais a velha. Vocês mandam os macumbeiros, os espíritos virem aqui em casa, os espíritos vão ter ficado 10 segundos aqui. Ô macumbeiros do Brasil! Ô quimbandeiros! Ô, vocês juntaram 7 caras pra fazer macumba contra eu. Eles não conseguem fazer 10 segundos aqui. Os espíritos vêm aqui, ó, me vê, sai correndo, some com a fumaça. O que tá pegando aí? Não tem como. Você sabe o que vocês mexem. Então aí acontece que esses espíritos, eu gosto muito de aquelas coisas de. Calma que eu vou entrar na magia negra no ato da morte, tá? Tô fazendo a redonda que Deus está permitindo isso. Até sorri mesmo. O Jonan regou, não chamou nem para a igreja dele. Então, quando ele chamou o pastor mandou orar ainda por ele. Esse pastor de hoje. Eu gosto de casa assombrada. Sabe aquelas casas de interior? Lá onde se encontra também o eixo da magia negra. A magia negra é a seguinte, ela tem os seus... É como se fosse um prédio, gente. Você está vendo o prédio que eu estou aqui. Para ter esse prédio, a fundação desse prédio, tem vários pinos em vários lugares. É as colunas que quem é engenheiro sabe. Pô, uma baldrame de um prédio é 20, 40, 50 metros para baixo. Para 100 metros de concreto. Então por isso que o vento vem e não cai. Porque ele é fundado lá do chão, ele é enraizado na terra. Né? Por isso que o prédio ele é resistente. Nada derruba o prédio se for Deus. Então pode ver lá, pode não aumentar nem um terremoto, o prédio fica. Nem tsunami quebra um prédio. É muito raro isso acontecer. A estrutura que tem um prédio é avassalador, meus irmãos. Para erguer um prédio não é qualquer coisinha, não. É baldames e grandes, ferro desse tamanho aqui, é grosso, para grudar um prédio, para deixar um prédio bem firme, bem constado. Assim é a magia negra. Então, essas casas de macumbaria, de roça, elas têm os pontos da magia lá, né? Onde se encontra os maiores espíritos, lá. Naquela casinha onde aqueles caras vão de lanterna lá, aquilo lá é tudo real, tá? Tudo é real, não é mentira. Aqueles espíritos existem, aquela velhinha que aparece lá e some existe. Tudo aquilo é real. Num pâmbito da magia negra, a magia negra é muito poderosa. Os macumbeiros não conhecem a magia negra.
Eles brincam e tem que ser muito sério para brincar com isso. Não pode brincar. Uma pessoa que vai ativar a magia negra não pode brincar com isso. Agora, os pastores da internet, eles estão expulsando demônios de magia negra? Não. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Ferrabras, que eu não esqueci. Pastor Flávio consegue expulsar? Não. Pastor, não. Eles falam de magia, mas não é a magia negra aí. Aí, Chucaveira, Pombagira, Ferrabras, a maior potestade que tem no mundo espiritual. Aquele que pega a sua família e destrói. Aquele que chega na sua casa e regaça tudo, põe câncer no seu filho. Ele é um dos maiores principal terrorista, certo? Do mundo espiritual hoje, né, que eu conheço, Ferrabras. Depois vocês procuram sobre Ferrabras. Ferrabras é uma entidade que domina várias legiões. Eu já enfrentei esse demônio, ele apareceu na parede, muito grande, que dava medo, né? Dava medo, era muito forte, e ali eu pensei que eu ia morrer na época. E ali só foi Jesus na minha vida mesmo que eu ia morrer mesmo. Então esses pastores que ficam expulsando demônio, põe a mão para trás! Com a mão assim, né? Mão para trás! Ajoelha! Isso aí não é demônios. São entidades. Tá? Demônios é acima da entidade. Quem está entendendo? Demônios, vários, ocupam uma legião. Entidade é uma coisa, demônio é outra. Isso aí é entidade. Quem está entendendo? Né? Então, não é brincadeira. Entidade e demônios. Demônios estão na região das legiões, que são demônios terríveis do inferno. A entidade Maremolam, a entidade da Pombagira, essa entidade é fraca. Isso aí qualquer bêbado expulsa. Mas na hora de pegar uma entidade de demônios, de Exus maiores, de atos maiores, existe sim um chamado para isso. Então, na igreja não cai demônios, cai entidade. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Repete comigo, na igreja não cai demônios. Demônios não é qualquer um que expulsa. Entidade fala, demônios não fala, ele vem para destruir. Tá? Então, quem entendeu da graça a Deus, então não cai demônios nas igrejas, cai entidade, que é totalmente, a gente fala, uns falam, quizumba, não é nada de quizumba não, isso é proteção para, não está queimado não, Daniel, está bem assado, viu? Eu já falei para você, está bem assadinho, está no ponto, não tem nada queimado aqui não. Então, as entidades, vocês sabem muito bem, por exemplo, Maria Padilha foi uma mulher, ela morou aqui na terra, ela viveu na terra, não, portuguesa. Por tanto pecar na terra, ela foi para o inferno. Mas lá no inferno ela ganhou um crédito de ainda exupir a terra, subir na terra e incorporar em pessoas e viver um pouquinho aqui em cima. Quem entendeu? Preto Velho existiu, africano. Ele conseguiu tanto a sua pacto com o diabo, com o inferno, está no inferno lá, mas consegue subir aqui e ainda incorporar em pessoas. Mas o espírito pode voltar de lá? O inferno, quando ele tem posicionamento, quando ele tem o poder, ele consegue. O inferno tem um mundo na sua mão. O inferno, o mundo é do inferno, o mundo é do diabo. Ele faz o que ele quiser com esse mundo. Ele faz pacto. Ele faz pacto com a Anitta, ele faz pacto com o Toguro, né? O Toguro, aquele malhação lá, fez pacto esses dias atrás. Então ele tem um domínio de tudo, da música. Então ele tem isso, então ele pode pegar uma pessoa, aprontar muito aqui e ganhar um trono no inferno. Quem já ouviu falar que as macumbeiras falaram, quando eu morrer eu ganho um trono no inferno? É isso mesmo. Então ela ganha um trono lá e do trono ela tem a ascensão para vir para cima. Demônio já é anjos caídos, que é outra atividade, é outra coisa. Então vira muito. Vamos falar um pouquinho sobre o Ferrabras, minha experiência também. E também, quem entendeu, diga graças a Deus. Meus irmãos, quem entendeu muito espiritual, é isso, viu, Flávio? É isso, viu, Thiago Souza? Vai aprendendo com o seu papai aqui, tá? Vocês têm que aprender. Ensinar o povo o que é. Nós temos uma frase que existe, chamado Caboclos, Guias e Exu. Exu, Caboclos e Guias. Exu, Caboclos e Guias. Caboclo, guia já sabe, né? O guia faz o caminho do caboclo, o caboclo faz o caminho do Exu. Os três interligados. Mas é uma coisa que eu não quero falar muito hoje, quero falar mais sobre magia. Um outro dia a gente vai estudar sobre isso no mundo espiritual, não metafísica e lento. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quem entendeu?
Então você tem aí, né, essa dimensão da magia negra. Magia negra, África, lugar alto de magia negra. Magia negra é a potestade que Jesus mandava a igreja lutar. Irmãos, já viu aquele hino, né? Soldados somos de Jesus, o campeão do rei da luz, o exército de soldados vamos combater, no pecado e seu poder. Contra Belial, né? Eles falam contra Belial. Vamos terminar a batalha aqui. Primeiro que esse som aí para a igreja não serve. Pode parar de cantar que vocês não são soldados de Jesus, vocês não lutam contra as trevas, vocês ficam de fofoca na igreja. Ah, irmã, aquele louvor não gostei, aquela irmã lá, eu não gosto daquela irmã, ela conta muito testemunho, vai contar 3 horas, pastor, não dá oportunidade para aquela irmã lá disse-me disso. Vocês não lutam contra vocês, vocês lutam entre si, vocês é tudo fanfarrão. Os demônios dão risada de vocês, cara. Eu já vi um demônio. Essas igrejas, os pastores ficam pedindo pix. Os demônios gostam desses pastores, cara. Mas ama esses pastores. Que engana o povo, eles amam. Assim. E ele deixa reinar, viu? Que hoje nós temos. Jesus fala assim que o seu reino não pode lutar contra o outro, porque ele não pode subdividir. Mas os dias de hoje está acontecendo. Os demônios estão enganando pastores. Ele expulsa, mas o demônio está na família dele. O demônio está na mulher fofoqueira dele. O demônio está na sua mente. O cara masturba, expulsa o demônio e acha que Deus já perdoou a masturbação dele. Então ele vai falar assim, eu pequei ontem, bebi, estou expulsando o demônio. Deus está na minha vida. Deus não saiu de mim. Para ele entender que aquele pecado está congelado em seu ser. Os demônios fazem isso muito hoje nos pastores. Um cara vai lá, cobiça uma irmã, vai lá, o demônio submete a ele. Mas como pode submeter o pastor? Quem já viu o pastor em pecado expulsando o demônio? Quem já viu? Quem já viu falar, esse cara é tudo errado, mano, os demônios submetem ele por quê? Isso aí, ele mesmo entra numa armadilha terrível. Isso acontece muito no Brasil, no mundo. Isso foi no mundo espiritual, é terrível. O cara tá falando mal dos outros. O Flávio me odeia. O Flávio me odeia. Gisele falou que eu tenho um demônio do espírito do demônio. Está expulsando demônio. Como pode um cara com ira expulsar demônio? Então ele vai enganando todo mundo, vai enganando, e aí todo mundo vai achando que é homem de Deus. Vocês têm que tomar cuidado, meus irmãos. Homem de Deus não é aquele que expulsa demônio, porque os que expulsaram o demônio em Mateus 24 foram para o inferno. Tá? Então os que expulsaram demônios lá em Mateus 24 foram para o inferno. Expulsamos o demônio em seu nome, curamos o inferno em seu nome. Cuidado, tá bom? Cuidado. O amor, Paulo disse, se eu expulsasse demônio, se eu desse meus bens para todos os pobres, sem amor nada seria. Então é amar, gente. Eu estou falando para vocês, se vocês não tiverem um amor, um vínculo, um amor verdadeiro no coração, vocês não podem herdar o reino de Deus. Então, profetizamos, expulsamos demônio. Eu não te conheço, desgraçado. Quem sabe Deus fala, seus desgraçados. Você não tem minha graça, desgraçado. Creio que Jesus xingou aqueles caras. Já faça de mim, não te conheço não. Mas expulsei demônio lá no seu nome, tá lá no YouTube lá. Canquei Legião lá no YouTube, lá tem vários vídeos meus no YouTube expulsando demônio no seu nome. Eu não te conheço. Então tem muita gente, pastor, mal com o outro, expulsando demônio. E eles acham que Deus está com eles. Mas é o diabo zoando eles. Deixa ele. Enquanto ele não pedir perdão por irmão lá, deixa eles achar. Vamos cair daí na mão desse cara aí. Aí que vai ver, cheque. Inferno. Com demônios. Quando eu fui pro inferno, eu vi pastores expulsando demônio lá. Pastor que expulsava o demônio. Pastor que os demônios passavam e eles submetiam. Isso não é poder, gente. Poder é o amor, o perdão, a misericórdia. Isso é poder. Eita! Eita que é forte! Eita que é forte! Então, pastores, acordem. Vai reconciliar com seu irmão, perdoa seu irmão, tenha misericórdia, muda o coração, porque senão, Paulo disse, ficará a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, então procure os menores dons, que é amar. Amar de verdade. Então, a entidade da magia negra, ela tem esse poder de engano, de sedução. Aliás, sedução é uma coisa de uma entidade chamada Pombagira, embora seja que o dono do cabaré não é a Pombagira, é o Zé Pilintra, que vocês sabem muito bem, aquele velhinho que tem o cabelo branco, com a gravata vermelha. Esse é o dono dos cabarés, tá? Tem a Pombagira rainha do cabaré? Tem.
mas ela não manda no cabaré. E ela ama e faz sexo com o Zé Pilintra. Então a Pombagira Zé Pilintra faz sexo no meio do salão, tá bom? Sim, sim, isso mesmo. Ela faz sexo oral com ele, faz sexo grupal. Então a Pombagira, ela... Se encontrar um homem que tem uma entidade de Zé Pilintra e uma mulher que tem Pombagira, já era. Ninguém segura os dois. É um fogo na cama terrível. Então você tem esse mundo espiritual muito terrível. Então o Zé Pilintra ele não é dono da cachaça, ele é dono da zona. Ah, mas Zé Pilintra é bebida. Não é bebida, gente. Quem falou que Zé Pilintra é bebida? Quem colocou isso na sua cabeça? Que Zé Pilintra é o rei da bebida. Não é. Zé Pilintra é o rei do cabaré. Ele manda na prostituição toda. Na porcaria da zona toda. Tá? Então, assim... hoje em dia tá assim, viu, Nancy? Uma briga de cristão contra a outra tá super... Então você tem... Quem achava que Zé Pilintra era da pinga? Quem achava? Tá, quem achava? Não é assim, tá? Zé Pilintra não é... Zé Pilintra é dono da prostituição, tá bom? Do cabaré. Tá? Não tem Exu rei do cabaré, não. Tem a rainha do cabaré, não tem rei. Tá? Não tem esse negócio de Exu. Vocês ficam colocando muito nome de Exu. Exu não sei do que, até Exu e Boiadeiro vocês colocam. Sendo que Boiadeiro é uma entidade que não tem nada a ver com Barretos. Nada a ver, só porque o cara é boiadeiro. Vamos lá. Então, você tem um ponto. Quem poderá ir lá na África bater contra o Zinquibedo lá? Um homem cheio do Espírito. A Bíblia diz que existia um poder muito forte ali, magia negra, em Éfeso. Quem desceu? O apóstolo Paulo. Desce em Éfeso, né? Desce em Éfeso. E quando desce em Éfeso, tem uma adivinhadora lá. E ainda todos adorando a deusa o quê? A deusa Diana. Paulo foi lá e pegou e reestrucou. E disse, como vocês podem, eu passei até mesmo, ali tinha uma estátua, vocês adoravam Deus, a adoração a um Deus desconhecido. Nesse mesmo instante, o apóstolo Paulo vai, exorta o povo, e eles reconhecem o poder do Messias, que eles acabaram de zombar da sua crucificação. Ou então você tem que entender que a obra de Deus, ela é galgada para cima e não para baixo. Tem oração, humilhação para subir. Você desce para subir, você não sobe para descer. Tá? Subir para descer é quem chega lá em cima e se exalta. Aí Deus abate. Mas a obra de Deus é descer para subir. Então como faz isso? Oração, jejum, consagração. Olaria. Deus exalta. Quando Deus chega lá em cima, te coloca onde você deveria ir. Lembrando que para fazer um trabalho contra a magia negra, deve ter preparação de ousadia. Não venha... Tem que estar preparado para morrer, tá? Porque muitas vezes você vai morrer no meio da magia. Sim, vai morrer na magia. Mas se não é ungido, vai morrer. Você vai enfrentar, mas você vai morrer. O quê? Sim. Você não vai sair vivo. Muitas vezes não. Paulo não saiu vivo. Pedro não saiu vivo, não. Tá? Então, você não vai ficar para sempre ali, derrubando tudo e ficar firmão lá, não. Você vai morrer também. Então, é algo de você ir para morrer. Eles vão te matar. Tá? Então, a magia negra vai te matar. Tá bom? Eles vão matar. Então, não é uma coisa de ir e ficar. De falar, faz 10 anos que eu estou aqui destruindo. Não. Você vai mostrar o poder de Deus e aquele pouco que você mostrar vai ganhar uma quantidade. Ele tem que vir em outro seu lugar porque seu cadáver vai chegar. Você vai morrer, entra um morto, entra um grande, entra um vivo. Sai um morto, entra um vivo. É como se fosse um redemoinho. Eu vou, morro, aí Deus levanta outro. Aí eu vou, o outro morre, Deus levanta outro. Como assim? Acabou Elias, veio Eliseu. Acabou Davi, veio Salomão. Acabou o apóstolo Paulo, vem a igreja de Antioquia. E aí vai. É assim que acontece. Então ninguém vai ficar ali ganhando, batendo em demônio. Eles vão te matar. Tá? Interessante isso. Por isso Jesus disse, vocês vão ser lançados à morte. Então nós não vamos vencer eles para muito tempo.
Quem está entendendo, diga amém. Então a gente vai morrer também. Então é por isso que Paulo morreu, Paulo foi decapitado. Ali só bota magia. Magia negra total pegava aquele povo. Pedro, Paulo, Timóteo, todos que andavam com Cristo morreram, imagine mais, né? Está pelo Espírito hoje, pela graça do Espírito. Ele está com a palavra na mão, ele está com a graça do Espírito, então vai estar muito mais fraco que eles. Então, é morte. Então você vai para a execução. Por exemplo, eu vou lá, ir pronto para morrer. Isso, Davi Couto falou. Então você já tem a característica de uma ida sem volta muitas vezes. Por exemplo, eu vou para a África. Estou indo para a África. Chega lá, ganho, pô, Deus opera, Deus faz, mas acontece. Eu já derrubei três entidades, ganhei dois macumbeiros de alta magia lá. Na outra aldeia, que não quer se render, fala, tem que matar esse pastor. É assim que funciona. Mas as entidades que eu ganhei, os caras vão praticar o evangelho. Mas eu vou morrer. Quem entendeu? Isso é ser pastor. Quem quer ser pastor? Quem quer ser pastor? Quer nada, você não quer. É ruim de querer, vocês falam aí, quero ver na hora. E lá é só no fogo, os caras jogam fogo na palha, não queima de. Devia queimar seu corpo logo, né? Gasolina não. Aí apaga o fogo e eles põem mais palha. Até queimando assim por inteiro. As palhinhas não pegam fogo lá, tipo assim, eles vão pegar eu lá, por exemplo. Eles vão pegar pra queimar eu lá. Vai ser engraçado o dia que eu morrer queimado. Nossa, eu vou dar risada, cara. Cara, a hora que os caras começam a jogar querosene em mim, eu vou rachar e dar risada. Aí, meu Deus, são uns burros mesmo. Antecipou meu ingresso. Porque devia queimar logo o corpo, aí fica fedendo aquela carne chata, gente. Queima logo. Ou dá uma pancada, uma inchada na cabeça, não. Os africanos ficam lá jogando palha. Porque eu vou pra lá. Aí, capaz deles ir com tudo, né? Que eu vou chegar pegando. Devia queimar logo, fica aí. Queimando um pouquinho, queima logo, joga um galão de gasolina e pau! Já era. Oxi. Já era. Queimou, acabou, nós já deita lá tudo, você cozinhando. As mãos já começam a tortar, queimar tudo. Já sente aquele cheirão de carne podre queimando. O seu nariz já, o cérebro já. Já era. A hora que nós receber nossa própria fogo do nosso corpo, nós respirar, nós já morremos ali, gente. Vocês acham que o cara sofre nada, só queima um pouquinho. Só queima um pouquinho. Queimado deve ser mais gostoso. Queimado eu acho que é mais gostoso do que a facão usada, eu acho. Porque a facão usada você vai ver na perna saindo é chato. Queimado é mais gostoso. Queimado a gente queima cantando. Mais perto queres. Agora, já você não pode. Os caras colocam uma mordada na sua cara, não podem cantar. Você não deixa ele cantar um hino? Aí não dá. Você deixa cantar um hino, oxe. Então, quem escolhe o fogo? Fala assim, eu escolho morrer no fogo. Quem você prefere? Fogo ou facão? Fala, gente. Qual vai ser mais gostoso? Eu acho mais gostoso o queimar. Queimar, né? Fogo, né? Fogo é mais gostoso. Isso, morte no fogo é mais top. Isso, a gente tem que queimar. Fogo, eu também acho no fogo. Fogo é mais gostoso. Fogo o facão demora pra picar, isso mesmo. Quer até arrancar sua mão, arrancar seu pé. Pô, dá licença, mano, demora, mano. Não tem como, aí fica demorando. Então nós cristãos a gente tem que morrer mais rápido possível, porque a gente quer ir pro céu, né? Então em hora que tinha queimando, a gente já. Entendeu? Só aqui nessa live que você vê, né? Os outros pastores não vão falar isso. Esse é o Pix. Nós soldados somos de. Então enfrentar o povo, a ensinar a perder a cabeça, como perdeu o João. E é isso, eu quero voltar a ser esse soldado de linha de frente, que eu sempre fui. Pronto para a guerra. Né? Então, esse negócio de ficar, queimar, cortar pedaço, aí não vira, não. Fica um pedaço ali, pedaço aqui. Então, nós temos que já pedir, mete fogo. Mete fogo, põe para estourar esse negócio aí. Aí você toma um banho de querosene e faz assim para eles, ó. Faz assim para eles, ó. Deus não imputa esse pecado em vocês. Eis que eu vejo, sabe? O fogo queimando e você com a boca tudo já derretendo assim. Mas é verdade.
Isso aqui já vai caindo já com larva. Seu olho já caindo com larva. Ó, vou imitar uma cara de se derreter, não. Mas é isso aí. Quase cheguei lá. Mas enfim. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês. Jesus, ele precisa muito de vocês. A gente brinca tudo, mas o Espírito Santo, ele precisa muito de vocês. Ele precisa que vocês se santifiquem, que vocês sejam fortes, que vocês morram por ele. É o que ele quer. Chegou um tempo da igreja morrer, porque ele está voltando. E a igreja precisa avançar e não recuar. É tempo das trevas entender que existe uma igreja poderosa. Né? Mas existe uma igreja poderosa, uma igreja valente, uma igreja forte, uma igreja que vai às lutas, que dá realmente essa vida. Não um pastor que só fica pedindo, vamos pintar a parede do templo. Gente, quem está cansado de ouvir isso? Não aguento mais, gente. Gente, de verdade, tá chato. Vamos pintar a parede do templo. Falta uma porta. Falta uma caixa de som. Tô cansado disso. Quem está cansado? Dá até dor de cabeça. Bom, ajuda essa obra. O cara não sai de casa. O cara não vai para a África. Ajuda que obra, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai dar até dor de cabeça. Vamos ter que trocar a porta da igreja. Vamos ter que trocar o abajur. Vocês vão deixar assim a casa de Deus? Vocês vão deixar assim a luz ali? Vamos ter que trocar essa luz. Para, gente. Acabou isso aí. Chega. Vamos para a rua. Vamos falar, amor, não volto mais. Estou indo para uma missão mundial. Volta de almas que estão no outro lado do país. Onde eles matam pessoas lá. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, diga graças a Deus. Estou errado, estou certo. Estou errado, estou certo. Aí, meus irmãos. Então é decidir. Vamos morrer por Jesus, vamos morrer por Jesus. Vai morrer um dia? Vai morrer. Fica até quando de igreja. E pior que vocês, é tão sem vergonha. Vocês vão lá para o culto, depois sabe o que vocês fazem? No domingão, a mulher já quer fechar a lanchonete, vocês vão lá comer pizza, mano. Na sua casa, na sua região, não lota de pizzaria os crentes de domingo? O pastorzão lá com a gravata dizendo, fazendo assim pro Instagram. Pensando, hoje o culto foi uma vez com a pizza na mão. É um bando de safado, né? Não dá vontade de pegar um pastorzinho desse e meter fogo nele? Pra ver se realmente ele vai pro céu? Não faz isso não, gente. Não faz isso não. Esses comilão de domingo. Vamos comer, o culto foi gostoso, vamos comer uma pizza. Pra comemorar o culto. Lota as lanchonetes, não é lá, aquilo, é um bando de safado. É um bando de sem vergonha. E não divide com o pobre. É um bando de sem vergonha. Eu não tô cansado desse sistema. Gente, tá com dor de cabeça de falar desses caras, viu? Desses vermes, viu? Que é tudo verme. Vai tudo pro inferno. Tudo queimando pro inferno. Esse daí, pastor de lanchonete, pastor de pizzaria, vai tudo pro fogo. Acaba um cu de ver nas favelas, não. Ou então pega a pizza e divide lá com o mendigo, não é nada. Paga lá com o dízimo da igreja 50 pizzas. E os pobres comendo lavagem. É isso aí. E Deus só ali, com os olhos de fogo, assim, Brincadeira que eles estão fazendo. Só dá eles. Olha lá, aqui, ixi, um montão de pizza aqui, só dá eles, olha lá, Renata. Só dá eles, só os crentes. Os comilão, mas comem. E coca. É 5, 7 litros de coca na mesa, meu irmão. Esses caras tudo pilantra, safado demais. Vocês vão ficar defendendo esse povo aí? Fica com eles, sai daqui do canal, por favor. Sai do canal, eu te imploro. Vai, desinscreve. Desinscreve, porque a verdade está com eles, vai com eles. Eu prefiro ficar com a minha verdade, que eu aprendi. Quem vai sair do canal? Quem vai sair do canal? Para onde irei? Que só aqui tem palavras de vida eterna. Então é isso, tá? E vão mesmo, eles fogem. O menino passa na frente e não dão comida, nada. É um bando de sem vergonha. Pizzaria, povo do lanche. Vou te falar pra você, viu? Até nojo. Né? Pode sair do canal, você. Se quiser sair, saiam agora. Tô aqui pra ganhar nada. Já tem 1 milhão de inscritos. Eu posso morrer amanhã. Já comprei 1 milhão de inscritos na internet. Agora, então, o que devemos fazer? Vestir a capa da armadura de Cristo e ir pro ataque. Então, vamos pro ataque.
Deixa os Exu vir queimando fogo, a hora que eles vierem, sabe, babando, nós já fala. O sangue de Cristo está sobre mim. Você é louco. Um homem ungido? Não. Um homem ungido não tem para ninguém, mas um homem ungido por Deus, não tem para ninguém. Ninguém pega, ninguém segura um homem ungido por Deus. Então, quem entendeu o que é magia negra, quem entendeu? Então ela é muito mais forte. Embora que hoje está acabando o ensino. Diga. Diga não vá. Eu vou só porque eu falei o diga não vai e vocês falaram não diga não vá. Era o que vocês falaram antes de eu falar. Tá bom? Então, eu queria agradecer. Que existe somente um poderoso Deus, né? Existe só um Deus, existe só um Senhor. Quem está sentindo a graça de Deus aí, Jesus precisa da gente. Ele precisa da nossa vida. Jesus precisa da nossa alma e nosso espírito para ele levar ele de volta. Precisa que a gente morre por ele. Tá? Então vamos morrer por ele, gente. Vamos embora. Vamos levar essas facadas logo aí. Já era, embora daqui. Ixi, já deu já. Isso aqui já deu, mesmo. Isso aqui já deu já. Isso aqui tudo vai acabar, cara. Um dia não. Vai aquele hino lá que fala que um dia vai acabar. Bora daqui. Bora. Bem, igreja, Deus abençoe. Só existe um Deus, um poderoso Jesus. Quero dizer para todos os macumbeiros que estão aí. Só existe um poderoso, um glorioso Deus. Aquele que tem todo o poder em tuas mãos. Aquele que tem as grandes diademas de força e de vigor. E que treme o universo, o espaço celeste, ao som da tua voz. O grande, o todo-poderoso, que desceu à morte e ressuscitou na vida. Em 3 dias, mostrou para as cadeias do inferno e cantou o seu hino. Aonde está o inferno, o trilhão? Aonde está a morte, a tua vitória? Esse é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Não há ferrabras, não há pombagira, não há zapelintra. Há mesmo diante do teu poder se dobra o inferno e o Seol. Grande é o poder de Jesus, glorioso, autoritário, soberano, incorruptível e santo para todos os séculos. Este reina com poder e majestade. João chorava acreditando no impossível. Naquela bela visão, um forte anjo bradou. Ele é rei por excelência. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? Mas ninguém. Ele é digno. Ele tem todo o poder no céu e no inferno. Eita, no brilho daquele livro, ninguém sequer olhava, era forte o teu brilho. Cadê o Tranca-Rua? Cadê você, Pombagira? Cadê Ferrabras? Cadê Bafomé? Cadê Astarote? O Cordeiro irá. Este é poderoso. Não tem pra demônio, não tem pra Exu, não tem pra... Esse Jesus, ó, escute demônios. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser semelhante ao brilho de jaspe. E daquele trono com arcos saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro que era morto e reviveu e venceu, se levantou da destra do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: eu sou capaz. Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Santo é o seu nome adorado lá no céu. A ele a glória, o domínio. Ele é tremendo e Senhor. Que todo o universo declara que só dele é o louvor. Quem tá sentindo a presença de Deus aí? Único, digno, capaz.
comentário aqui. Se tiver mais 150 comentários, amanhã tem mais um ensino. Beijo, amo vocês. Oro pela minha vida financeira, pela minha vida, que eu preciso orar por vocês também. Um abraço, com todo amor, carinho. Deus, eu entrego esse ensino mais uma vez nas suas mãos. Esse ensino é tremendo, isso é santo, acima de todas as religiões celestiais e demônios. Isso é santo, justo e poderoso. Paz, até a próxima. Deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo e like. Paz, igreja, o Senhor é justo e juiz. O poderoso das alturas.